Bom dia, pessoal. Você está no GastroTalks. Meu nome é Candice Krumel Meu nome é Estela Marini. e hoje o assunto ele é periclitante. A gente vai falar de SIFO, que é o supercrescimento intestinal fúngico. Então, o título é SIFO, a controversa infecção fúngica. E para isso a gente tem uma convidada. O nome dela é Paula Pinhão. E aí, Paula, tudo bem? Bom dia, meninas, tudo bem? Eu vou apresentar a Paula, tá? Na verdade, o nome dela não é só Paula Pinhão, é Paula Pinhão Coelho de Paula. É bem comprido. Ela é médica infectologista e ela é certificada também em medicina do estilo de vida. E ela mora em Bauru, em São Paulo. A Estela é com os contatos dela, né? Ótima minha rede de contatos, Candice. Sabe que eu Esse teu sou. networking, mas eu já vi a Estela fazendo networking. Ela conversa com absolutamente todo mundo, então por isso que ela tem um networking tão bom. Tá? Antes da gente começar o podcast, nós até estava conversando um pouquinho antes, eu queria contar uma historinha da medicina que nós médicos a gente conhece super, hiper, mega bem, mas eu acho que o pessoal da leigo não conhece tão bem. Porque essa coisa da CIFO ainda é um negócio muito. Não tá muito palpável assim pra gente, né? A historinha da medicina é o seguinte: em 1846 teve um médico húngaro, o nome dele era Ignaz, eu acho, que ele era um obstetra e ele começou a ver que as mulheres que nasciam de parteiras morriam muito menos que as mulheres que nasciam de médicos, muito menos. E ele viu que os médicos, antes de fazer o parto, eles iam fazer necrópsia, né, e estudar cadáveres. E ele formou uma teoria que o cadáver tinha alguma coisa que passava para as mulheres e que acabava morrendo, e que os médicos tinham que lavar as mãos antes de fazer os partos. E todo mundo chamou ele de louco. Isso era em 1846, todo mundo chamou ele de louco, expulsaram ele do hospital e ele morreu uns anos depois no manicômio, tá? E uns anos depois, 1859, o Pasteur e o Koch pegaram e falaram, olha só, tem um negócio chamado bactérias, e talvez elas tenham relação com doenças, né? E daí, olhando retrospectivamente, vira a história desse médico, dizendo, cara, olha só que loucura. E ele foi chamado de louco, né? O que eu quero dizer com essa historinha é que várias coisas a gente não sabe ainda. E, e que eu gostaria de achar que, né, lá no passado, em 1800 e pouco, se eu fosse médico, que era impossível, que mulheres não eram médicas, mas se eu fosse, eu não ia ser a pessoa que ia chamar ela de louca, ia dizer assim, pô, que interessante, é uma coisa para pesquisar. Quem sabe vamos começar a lavar a mão, não custa nada, né? E eu acho que talvez a gente tenha que olhar a CIFO com esses olhos um pouco generosos hoje em dia, porque a gente ainda não tem uma evidência robusta, né? Mas pensar que talvez um dia a gente vá ter essa evidência. Não sei o que tu acha, Paulo. Sim, Candice, estou muito feliz de estar aqui com vocês. E essa história que você contou é uma história incrível. Foi o primeiro trabalho publicado sobre redução de infecção quando lava as mãos, porque ele conseguiu fazer com que alguns cirurgiões passassem a mão por uma bacia de água entre a sala de necrópsia e a sala de parto. E esses cirurgiões que faziam isso reduziu drasticamente o número de mortes por febre puerperal, que era o nome da doença, eles associavam a miasmas e tal, ninguém sabia dos micro-organismos. E então, esse grupo que aceitou passar a mão por uma bacia de água reduziu drasticamente a ocorrência de febre puerperal nessas mulheres. Então, foi a primeira vez que publicou-se alguma coisa com evidência de que lavar as mãos, e olha que lavagem, né? Era passar a mão por uma bacia de água. Podia reduzir a infecção. Eu acredito que essa questão relacionada à nossa microbiota e de que maneira a gente convive, vive, equilibra e desequilibra com ela ainda tem muito a nos mostrar em relação a todo tipo de doença. E sou muito interessada nessa questão, porque eu não tenho nenhuma dúvida que esse desequilíbrio em relação com o superorganismo que vive em nós é causador de doenças crônicas, de doenças agudas, e que
pode trazer evidência de cura para muita coisa que hoje em dia a gente talvez não saiba o que fazer, né? Eu tenho um livro que eu acho incrível, um dos meus livros favoritos, que chama 10% Humano. Eu já mostrei esse livro aqui. Jura? Juro! É muito bom, né? Esse livro é incrível, da Lana Colen, uma pesquisadora americana, e é exatamente isso, somos 10% humano, 90% de nós é formado por outros micro-organismos, então não tem como a gente não olhar para eles, e acredito que a CIFO vem nesse sentido e que provavelmente a gente vai ter muito ainda o que encontrar nessa síndrome, nessa doença, nessa entidade aí sobre a qual a gente vai falar hoje. Não, beleza. Quer falar alguma coisa, Estelinha? Como a Candice falou, é um assunto que a gente tem escutado muito na internet. E de uma forma talvez até como muito generalizada. Então, justamente, esse podcast nós estamos gravando por sugestão de uma das nossas ouvintes aqui do GastroTalks. E realmente, quando veio essa sugestão, nós pensamos, puxa, como é importante nós falarmos a respeito de CIFO. E como vocês bem falaram, é algo novo, mas não significa que realmente não possa alguns pacientes serem acometidos. Então, acredito que essa nossa conversa vai somar nessa busca, né, que as pessoas têm de se sentir bem, né? Frequentemente eu vejo, atendo no consultório, pacientes que estão há tantos anos sentindo distensão abdominal, desconforto, e às vezes as pessoas começam a se acostumar a viver assim. E aí, quando a gente consegue realmente auxiliar a tratar a causa, o quanto melhora a qualidade de vida. Então, esse é o nosso objetivo, é ajudar os pacientes a melhorar o seu sintoma para que voltem a ter qualidade de vida. Beleza. Paula, eu sei que tu estudou essa semana, né? Eu quero te perguntar, a gente já tem uma definição de CIFO? Então, a CIFO, o nome, né, a sigla quer dizer supercrescimento fúngico intestinal. Não, do intestino delgado ainda, né? Não é do grosso. Delgado, exato. Delgado, Porque a sigla inglesa é small intestinal, fungal growth. Isso aí. E o que entende-se dessa síndrome, dessa entidade, é que basicamente a gente tem uma flora, a gente tem como a gente falou, um exército de bactérias e fungos e micro-organismos que compõem nossa flora. Hoje em dia a gente fala em microbiota, flora é um nome que a gente estudou na nossa graduação. Mas eu acho tão bonitinho, flora intestinal, é tão romântico. Eu também não perdi esse nome. Não consigo. E aí, o que estuda-se a respeito da CIFO é que em algumas pessoas, a população de fungos do intestino delgado apresenta um crescimento maior do que o normal. E eu acho que a gente consegue olhar para isso de uma maneira mais objetiva quando a gente pensa que depois da epidemia da AIDS, a gente tem uma evidência muito clara de que isso pode acontecer de fato, né, nos pacientes com pessoas vivendo com HIV, que têm a imunidade realmente comprometida e que fazem candidíase esofágica de uma maneira muito exagerada. Vocês sabem disso melhor do que eu, através de endoscopia a gente vê. Então, de fato, a gente sabe que existe uma população de fungos que mora no trato gastrointestinal e que pode crescer em situações de desequilíbrio, né? Eu acredito que o grande nome talvez seja esse, o desequilíbrio, porque estamos vivendo em equilíbrio com esse 90% de DNA que não é nosso. E a hora que esse desequilíbrio acontece, esse fungo, nesse local especificado, apresenta um crescimento. Então, a definição atual é essa. Por algumas questões de desequilíbrio, e aí a gente vai falar sobre isso depois, a presença do fungo no intestino delgado aumenta o número de colônias, aumenta o número de indivíduos dessa espécie ali, e isso vai trazer um monte de consequências clínicas para o paciente. Eu acho que é importante salientar uma coisa que a gente conversou um pouquinho antes de ligar a câmera,
que os fungos estão na gente. A gente tá, né? É menos de 1% dos micróbios do nosso corpo, que eu falei pra vocês que eu tinha lido, é menos de 1%. Mas assim, a gente tem fungo na boca, a gente tem fungo em todo o trato gastrointestinal. O estômago é um dos lugares que menos tem por causa da acidez, né? A gente tem fungo na nossa vagina, nós que somos mulheres, a gente tem fungo na nossa pele. E o fungo, ele é um agente oportunista. Então, quando existe esse desequilíbrio, ele consegue tomar conta do recado, né? Ele consegue tomar conta do pedaço, quer dizer, de tipo assim. Então, precisa ter um desequilíbrio para o fungo crescer. O fungo não cresce em ambientes que estão bem equilibrados, né? Mas ele está lá. A gente tem. Agora nós estamos conversando, a gente tem fungo na boca. Faz parte, né? Então, a ideia sempre não é erradicar o fungo. A gente não pode tirar o fungo do nosso corpo porque ele está lá. A ideia é voltar a ter um equilíbrio, porque no momento que tem equilíbrio, o fungo não consegue mais se multiplicar. Essa é a ideia, né? Sim, exatamente. Eu falo muito com os pacientes com candidíase vaginal, por exemplo, de difícil controle. A gente consegue controlar a hora que a gente reequilibra. Candidíase vaginal a gente pode até talvez traçar um paralelo, é uma situação de muito desequilíbrio. Mulheres pós-menopausa geralmente têm mais risco, desequilíbrio local, por produção diferente de proteínas, por desequilíbrio hormonal no climatério, no pós-menopausa. E isso, muito provavelmente, é o que acontece também para o crescimento exagerado de fungo no duodeno. Quer falar, Estela? Não, eu ia dizer que tinha um chiado na gravação, já passou. Mas a questão é essa, né? Do desequilíbrio. É isso que a gente tem que pensar e é como, por exemplo, as bactérias patobiontes, né? E até vocês estavam falando que vocês gostam do nome de flora, só que flora remete ao reino vegetal, né? Então deveria ser fauna intestinal. Sim. Mas realmente, né, eu digo que tem, às vezes, nomenclaturas que foram tão consolidadas que a gente para refletir. Tá, então a gente tem que falar fauna intestinal. Mas eu acho que a microbiota ainda é mais bonito. Com o paciente, quando a gente está conversando com um paciente, falar flora facilita até o entendimento para eles, né? Exato, mas é o que a gente estava, justamente a gente já falou aqui no podcast, e quando nós estávamos acadêmicos de medicina até, né, e eu me lembro na minha adolescência, nós pensávamos assim em microbiota, no caso em flora intestinal, quando tinha diarreia, né, era assim, estava com dor de barriga, toma lactobacillus, e ponto final, e morre aí o assunto. E olha quanto hoje nós já sabemos, né, nesses 15, 20, nos últimos 15, 20 anos. E justamente eu entendo que o supercrescimento fúngico é que nem as bactérias patobiontes. Nós sabemos que na nossa microbiota nós temos as bactérias simbióticas, patobiontes, que são as simbióticas, são as muito boas, que produzem ácido graxo de cadeia curta, que nos ajudam na absorção e na produção de vitaminas, que nos ajudam na produção de várias substâncias boas para o nosso corpo. Por outro lado, nós temos as patobiontes, que são aquelas que fazem parte, eu digo, da cadeia alimentar igual na natureza, só que elas não podem proliferar. E aí nós temos as comensais que tentam manter esse equilíbrio. O que acontece no fungo? Ele faz parte do nosso corpo desde que em pequena quantidade, assim como as bactérias patobiontes. Então, num cenário de desbiose, onde acontece essa desorganização, então hoje nós sabemos que nós temos vírus, que fazem parte da nossa microbiota, não é só bactéria, é predominantemente bactéria. Mas nós temos vírus, nós temos protozoários, nós temos arqueias e nós temos também uma pequena porção de fungo. E uma vez que esse desequilíbrio acontece, essas colônias que é esperado em pequena quantidade acabam realmente aumentando. Beleza. Paula, quando é que a gente desconfia que o paciente tem sifo? Eu vou falar bem sinceramente. Na verdade, a gente não desconfia, né? Porque a gente quase não faz esse diagnóstico, mas é uma coisa que a gente tem que começar a pensar. Então, quando é que a gente deve desconfiar que o paciente tem sifo? Eu acho que vocês acabam vendo isso mais do que eu, porque esse paciente vai ter mais sintomas gastrointestinais do que sintomas sistêmicos. Então, esse hipercrescimento de um tipo de micro-organismo num lugar que não é para estar, ele vai acabar liberando substâncias ali que vão trazer sintomas gastrointestinais.
Então, sensação de estufamento, gases, distensão abdominal, o paciente às vezes tem dor, e esse paciente vai mais no gastroenterologista do que no infectologista. Tem algumas descrições que falam em sintomas extra-gastrointestinais, como artralgias, mialgia, às vezes enxaqueca, dor de cabeça. E então, às vezes, esse paciente pode até estar em outro profissional com esses sintomas muito amplos e muito vagos e dificulta muito a hipótese diagnóstica disso. Então, são sintomas muito comuns, não tem, né, uma manifestação clássica só desse tipo de acometimento. Eu não sei Eu como li é também de sintomas tipo de dermatite, isso, erupções cutâneas e até alergias, assim, processos alérgicos. Porque, na verdade, existe uma ativação, assim, do sistema imune, né? Sim, sim. Mas a impressão que eu tenho, talvez tenha a mesma expressão, Estela, lendo as coisas que confunde com SIBO, confunde com síndrome do intestino irritável, né? Na verdade, os sintomas, como eu digo sempre para os pacientes, e essa é uma queixa, talvez em função de eu tratar, né, estar dentro da gastro mais focada realmente em saúde intestinal, todos os dias eu recebo no meu consultório pacientes novos buscando atendimento por conta de distensão abdominal, de desconforto, de excesso de gases, de eructações, né, daqueles arrotos, e dessa desorganização do hábito intestinal, ora diarreia, ora constipação. E eu sempre digo para os pacientes, esses sinais e sintomas, nós temos pelo menos uns 6, 7 diagnósticos diferenciais. E aí que vem o estado de arte da medicina que está lá na anamnese, que está lá justamente conhecendo a fundo a história do nosso paciente. E eu penso, Paula, que algo na história que é muito importante é justamente esse histórico de doença fúngica em outros sítios. Uhum. Então, é o paciente que tem lá o sintoma gastrointestinal, mas que tem candidíase vaginal de repetição. Ou talvez o paciente que também tenha lá uma onicomicose, tem algum outro sítio, pelo menos para mim, quando eu penso em SIFO, eu penso justamente quando o paciente me traz, né, faz parte da minha anamnese, perguntar se ele tem alguma outra infecção, enfim. E aí, realmente é o que... E na literatura fala isso também, né? Que geralmente o que faz a gente pensar além do sintoma é o diagnóstico de infecção fúngica em outros sítios. Não sei se vocês concordam. Só um parênteses, onicomicose é fungo na unha, tá, pessoal? Para quem, né? Isso. Sem dúvida, a partir do momento que ele apresenta uma manifestação patológica, uma manifestação de doença, de fungo em outro sítio, a gente pode já trazer que existe um desequilíbrio, e se existe esse desequilíbrio na unha, pode ser que exista esse desequilíbrio também no duodeno. Tem alguns pacientes que têm a candidíase oral, conhecido como sapinho, de uma maneira recorrente, sem apresentar efetivamente alguma doença de imunidade, alguma evidência laboratorial que tenha um déficit de imunidade, mas clinicamente existe um desequilíbrio. Então, se tem desequilíbrio em um sítio, provavelmente pode ter também no outro sítio, sem dúvida. Eu acho importante isso. Tu falou da imunidade, que também tem esses fatores de risco, né, para ter infecção fúngica. E o principal fator de risco é a gente estar com a imunidade mais baixa. Então, daí entra drogas ali que diminuem nossa imunidade, entra o diabetes, que é uma coisa também que diminui a imunidade, neoplasias em geral diminui a imunidade. Eu já peguei alguns pacientes que faziam candidíase esofágica de repetição e a gente tratava, ia fazer endoscopia, tava lá de novo, quando via, tinha um câncer de próstata, entendeu? Então, assim, tinha um problema na imunidade da pessoa, ela só não sabia ainda, né? E outra coisa que também é o uso recente de antibióticos, né? Porque como os antibióticos, em geral, geram um desequilíbrio ali bacteriano, a cândida consegue ter oportunidade, a cândida, o fungo consegue ter oportunidade para crescer. Eu falei cândida porque é o mais comum mesmo, né? Mas no caso
também da CIFO, eles falam uso de IBP de longa data, de omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, porque a acidez gástrica é uma das coisas que controla o crescimento fúngico no nosso intestino. Então, quando a gente tira a acidez gástrica da jogada, isso aí tem um aumento desse crescimento. Doenças que mudam a motilidade do trato gastrointestinal também, então cirurgias, o trato gastrointestinal, tudo que possa mudar a motilidade ali. E uma coisa que eu achei meio bizarra, mas realmente tem estudos sobre isso, é uma síndrome do tecido conjuntivo, síndrome de Ehlers-Danlos, que faz a pessoa ter bastante flexibilidade. Parece que isso aí muda a motilidade do trato gastrointestinal e essas pessoas têm mais SIBO e mais SIFO que a população em geral. Tem que falar essa linha. Que interessante. Mas sobre a questão dos medicamentos, tem algo que nós falamos aqui no podcast de SIBO, que é o 24º, e SIFO e SIBO, muitas vezes, né, elas são parecidas, porque é o excesso a SIBO de bactérias no intestino delgado, né, bactérias fermentadoras e que geram sintoma, e a SIFO seria realmente esse supercrescimento fúngico lá no intestino delgado. Então, os estudos mostram que muitas vezes os sintomas praticamente são os mesmos, né? E que elas podem, inclusive, coexistir. Mas nós falamos aqui no podcast com o Gustavo sobre SIBO, que não existe ainda estudos, né? Nós não temos ainda uma evidência na literatura, mas que muito provavelmente, daqui mais um tempo, a gente vai entender que os análogos do GLP-1, que estão sendo usados, né, inicialmente para o diabetes e agora para a obesidade, como um mecanismo de ação, eles acabam realmente provocando uma gastroparesia, ou seja, uma redução na motilidade do trato gastrointestinal, muito provavelmente eles sejam também fator de risco. Não só gastroparesia, eles mudam a motilidade de todo o trato gastrointestinal. Exato. Né? Não é só do estômago, né? Então, eles mudam a motilidade, tanto que os pacientes ficam mais constipados, alguns ficam com diarreia. Então, é todo o trato gastrointestinal. Não realmente, mas como é uma medicação relativamente nova, vai demorar para ter algum tipo de evidência. A medicina é lenta nessas coisas, né? Para tu ver, quando eu estava na residência, começaram a surgir os primeiros estudos japoneses dizendo que o uso a longo prazo de inibidor da bomba de prótons não era tão bom assim, porque quando eu estava na residência, se o paciente chegava se queixando de pirose, de azia, eu dizia assim, bom, agora você vai tomar omeprazol o resto da vida, tchau, até nunca mais, e era isso, entendeu? Né? E quando eu estava no final da residência, começaram a surgir os primeiros trabalhos, porque já tinha pessoas tomando omeprazol há 20 anos. E daí eles começaram a ver que tinha algumas consequências ruins. Então, você como demorou isso para aparecer? E vai demorar, né? Sempre demora. E o que mais eu ia falar? Não sei, agora esqueci. Ah, sim, que a gente estava falando de SIBO junto, que os estudos que fazem aspirado duodenal, tá, que a gente vai falar depois, eles veem que entre 20% e 25% dos pacientes com SIBO tem SIFO associada, tá? E tem estudos que mostram até 36% dos pacientes com SIBO com SIFO associada. Então, tá muito associado também a SIFO com a SIBO, né? Os fatores de risco são muito parecidos, né? Exatamente. Praticamente os mesmos. E se tá tendo um crescimento de bactérias na SIBO, a gente pode entender que o fungo também é capaz de crescer nesse ambiente que está desequilibrado e que se torna um ambiente propício para ele crescer além da conta, além do que é saudável para o nosso organismo. Então, sem dúvida, eu acredito que essas duas condições vão andar juntas mesmo, por um caminho aí, que é o mesmo caminho que elas traçam um caminho paralelo aí nesse desequilíbrio. E aí, Paula, e o que tu lê sobre o diagnóstico? Então, gente... Essa é a parte mais tensa, né? Tenso. Gosta de ter o diagnóstico ali, né? Eu como infectologista, né? Por que você quis fazer infectologista? Porque eu olho pro meu inimigo.
Não, né? Não, e tu sabe o que tem, tu sabe o que tu tá tratando, Na né? imensa maioria das vezes eu Não, conheço o meu inimigo, ou eu presumo quem seja, né? E a hora que vem com essas doenças que tem um diagnóstico assim mais difícil, meio nebuloso, a gente, infectologista, fica meio perdido, né? Então, o diagnóstico é difícil, como a gente estava falando, ele vem mais na área de pesquisa, né, através do aspirado duodenal para identificar esse fungo, porque é diferente, por exemplo, como eu falei no início, um paciente com candidíase esofágica. Esse paciente, ele, na hora que vocês fazem a endoscopia, vocês veem uma alteração que é muito característica e a gente não faz nem biópsia. Exato, É tão exuberante que tu não precisa exatamente. nem biopsiar. Tu olha e diz, isso aqui é cândida. Tu não precisa nem pegar material. Na residência, eu fiz residência de infecto no Hospital Emílio Ribas, em São Paulo. Muitas vezes a gente fazia diagnóstico pela laringoscopia. Na hora de intubar o paciente, a gente já via lesões características de candidíase. Então, quando existe essa visão, facilita o diagnóstico. Mas no caso da SIFO, não é isso, né? O paciente não vai ter a placa de candidíase ali, igual ele tem uma placa de candidíase no esôfago. E aí, o diagnóstico de certeza é um aspirado, pegar um pouco do que tem ali desse material, levar para o líquido, laboratório. né? Levar para o laboratório e identificar o fungo e contar, né? Para a gente entender que isso está acima do valor normal esperado, mas não é um exame que a gente tem na prática clínica disponível. Então, o diagnóstico etiológico, ele não está disponível para nós nesse momento. A gente vai ter que fazer um diagnóstico baseado em anamnese, né, como a Estela falou, e que realmente é a mágica da medicina, e sintomas, e história pessoal, e uso de medicações, enfim, tudo que o paciente puder trazer de dado e que a gente vai usar para chegar nesse diagnóstico. E eu acho que essa é a experiência de vocês também, né, em relação ao diagnóstico. Eu até estava dando uma estudada, né, nisso, que tem alguns médicos que usam os anticorpos contra Cândida, o IgG, IgM e o IgA. Só que assim, a gente ter contato com Cândida, né? Isso que a gente está falando, ela mora na gente. Então, tu ter anticorpos positivos não quer dizer absolutamente nada. Né? Quer dizer que a gente teve contato. Então, eu acho que também não é um bom exame. Hoje em dia tem aqueles exames de fezes que veem DNA nas fezes, que já, os exames de microbiota, né, fecal, que já aparece quando tem fungo. Mas aí nós estamos falando de coisas diferentes, porque a SIFO é de intestino delgado, né? Tu vê fungo nas fezes, a gente está vendo a microbiota do intestino grosso, da finaleira do intestino grosso, né? Então são coisas diferentes. E ainda não temos isso que a gente estava falando, um bom parâmetro de quanto de fungo é normal nas nossas fezes também. Então, a presença de fungo nas fezes talvez faça alertar que talvez o paciente tenha um supercrescimento fúngico, mas ainda não é um critério diagnóstico, né? Então, isso aí não é critério diagnóstico. Mas, às vezes, eu pego coprológicos que está lá, presença de leveduras positivo. E o paciente tem todos esses sintomas que a gente estava falando. Eu penso, bom, se tem levedura nas fezes, talvez ele tenha um supercrescimento fúngico no intestino, então vou tratar, né? Mas é mais uma coisa empírica, não é nada com um diagnóstico de certeza. E eu deixo isso bem claro para o paciente. Olha, não existe diagnóstico de certeza aqui. Nós vamos tratar empiricamente, porque pode ser tal coisa, né? E nesse tratamento empírico, depois a gente fala que tem dieta, tem outras coisas para fazer que não é só medicação, né? Mas então, deixar bem claro, né, gente, que assim, exame de fezes não faz diagnóstico de SIFO, porque a gente está falando de coisas diferentes, né? O exame de fezes mostra como está a nossa microbiota do intestino grosso, e a gente ainda não tem nada muito, assim, de fungos no intestino grosso. Mas, se a gente tem sintomas, pode, assim, olha, a gente pode fazer uma inferência que talvez tenha fungo mesmo atrapalhando a jogada e talvez seja legal tratar fungo. Mas é muito ainda escorregadio ali, né?
Tem que Só deixar bem abrindo. claro pro paciente. Eu falo pros pacientes, tá sendo cobaia, tá? Só pra te avisar. Tu tá sendo cobaia. Mas aí, Candice, eu acho que vem muito a questão da decisão compartilhada, né? Isso é algo que eu trago muito para minha prática clínica e com muita naturalidade, né? Nós temos esse caminho. Faz sentido qual caminho? E quando a gente traz o paciente para essa decisão, né? Tipo, existe a possibilidade baseado nos seus sinais e sintomas. Tratamento empírico é isso, pessoal, como a Candice estava falando antes. O que é tratamento empírico? É você presumir, baseado na história, nos sinais e sintomas, que o paciente tenha um determinado diagnóstico sem ter realmente a confirmação. E aí a gente acaba, às vezes, fazendo o que a gente chama de teste terapêutico, baseado nesse diagnóstico presuntivo. Tu presume, né, que o paciente tem aquele diagnóstico, tu vai indicar o tratamento. Se o paciente tiver uma melhora, é sinal de que realmente nós estávamos certos. Então, eu penso sempre nisso, né, na decisão compartilhada. E os pacientes estão chegando hoje cada vez mais, claro, como eu digo, né, com aquela informação, uma informação que é uma informação que não é de especialista, mas ela já tem muitas vezes, noção do que a gente está falando, e às vezes ele já vem com uma expectativa. Então, eu penso muito nisso, né, da decisão compartilhada, quando nós estamos diante de um diagnóstico, sem saber realmente se é o diagnóstico, mas baseado nos sinais e sintomas. E como a Candice falou, realmente a presença de fungos nas fezes não quer dizer, mas pode ser mais um indício no paciente que tem cândida de repetição, que ele tem sinais de desequilíbrio, como a Paula bem falou. Sim, é isso mesmo, com certeza. Paulo, nesse contexto que a gente está falando de pacientes com sinais e sintomas de síndrome do intestino irritável, o que a gente até já fez o diagnóstico de SIBO, porque a gente tem como tentar fazer, que a gente desconfia que o paciente possa ter SIFO associada. Tu acha que hoje em dia a gente pode, tipo assim, a gente tem algum respaldo para fazer um tratamento empírico com antifúngico? Eu acho que sim, acho que diante de uma história muito positiva, de uma história que, como a gente disse até agora, que mostra esse desequilíbrio em outros sítios, e é um paciente que tem um quadro clínico de difícil controle, que não tem outra opção diagnóstica, acho que esse tratamento empírico com antifúngico tem que ser sim uma opção, conversar com o paciente sobre isso, compartilhar e fazer o que a gente chama de teste terapêutico, né? Que a gente trata e vê a resposta clínica do paciente. Isso a gente faz em vários momentos dentro da prática clínica e com respaldo em várias outras situações. E acho que, sem nenhuma dúvida, existe essa possibilidade. A única coisa que me vem à mente, que como infectologista eu tenho que pensar nisso, é no uso indiscriminado do antifúngico, né? Porque a partir do momento que a gente valida uma opção terapêutica empírica, a gente precisa ter muita clareza em cima do que a gente vai fazer esse tratamento empírico. Não é simplesmente um paciente que tem alguns sintomas que a gente remete lá vagamente à possibilidade de SIFO, vamos dar um antifúngico para ver se ele melhora. A gente precisa ter uma clareza de que esse tratamento empírico vai vir associado a uma investigação clínica muito detalhada, a um exame físico muito detalhado, a questões relacionadas à vida do paciente em geral, e acho que aqui entra questões sobre equilíbrio e hábitos, né? Não tem como a gente não falar sobre o tipo de alimentação desse paciente. A gente sabe que a alimentação baseada em ultraprocessados, em farinhas brancas, em açúcar, aumentam o risco de SIBO e de SIFO. Então, isso também tem que vir como um fator a mais na investigação, mas definir pela terapia empírica com fluconazol, enfim, com algum antifúngico, tem que ser baseada em critérios muito claros, para a gente não banalizar, usar a medicação de uma maneira indiscriminada e já a gente ter aí, como já tem, fungos resistentes e causando doenças graves, enfim. Então,
a terapia com antimicrobianos, né, antimicróbios, e nesse grupo inclui-se antifúngicos, e a gente fala muito da resistência bacteriana, mas a gente precisa falar da resistência fúngica. E então acho que tem que ser uma terapia de opção, mas muito detalhada e muito clara, em cima de uma suspeita diagnóstica muito bem feita. Não sei se vocês concordam com a infectologista aqui. Eu só quero falar um negócio. Este programa é total e absolutamente educacional, tá, pessoal? A gente não está prescrevendo antifúngico para ninguém, nada substitui a consulta médica. Então, vocês até podem falar, olha, eu escutei num lugar, mas pelo amor de Deus, a gente não está prescrevendo antifúngico para ninguém. Esse programa é educacional. Pode falar, Estelina. Exato. E uma questão bem importante que a Paula trouxe, né? Que talvez alguns pacientes se beneficiem do antifúngico, mas isso tem que ser muito bem avaliado, muito bem, por conta dos para-efeitos. E é um tratamento prolongado também, né? Que também pode aumentar mais a resistência. Mas sabe que quando o paciente me traz esse sintoma, como nós falamos antes, ele está sinalizando que está existindo um desequilíbrio. O que eu, Estela, hoje, né? Talvez até em função de toda a nossa formação e estilo de vida, o que eu entendo? Se existe um superaquecimento fúngico, aquele organismo está em desequilíbrio, geralmente a origem são os hábitos, é o estilo de vida. Então, geralmente, eu trago, né, para o paciente, dentro das hipóteses diagnósticas, essa possibilidade, e eu convido ele primeiro a reorganizar a casa, reorganizar os hábitos, reorganizar o estilo de vida. E vamos avaliar depois como ficam os seus sintomas. Eu tenho feito isso já faz algum tempo, até mesmo, inclusive, com pacientes que eu suspeito de SIBO. Então, primeiro ele faz o programa de mudança do estilo de vida, e aí eu combino, olha, se no final do programa você continuar com distensão, com sintomas, daí nós vamos fazer o teste aspirado para SIBO, ou nós vamos pensar em SIFO, mas grande parte das vezes, às vezes nem eu consigo acreditar nos resultados, porque assim, grande parte das vezes, não tem como dizer para vocês qual foi a minha casuística ainda, mas a minoria eu precisei, no término do programa, à medida que o paciente voltou a comer saudável, à medida em que ele começou a se exercitar, voltou a dormir bem, a gerenciar o estresse, dificilmente eu precisei fazer alguma outra terapia, alguma intervenção medicamentosa. Então, eu penso muito nisso, né? E nós olharmos primeiro para a origem. Ele, por exemplo, como a Candice falou, o paciente com refluxo, uso prolongado de tratamento para o refluxo, que pode ser fator de risco. Por que não ajudar o paciente a diminuir os sintomas do refluxo através das medidas não farmacológicas e retirar o remédio e usar ele só se realmente necessário? Quem sabe observar como vai ficar o sintoma. Então, eu penso na medicina, isso eu acho que é o lado lindo da medicina, não existe só um caminho. E cada uma de nós vai ter o seu caminho, e eu acho que isso também é bonito. E não existe uma receita que sirva para todos. Cada paciente é único. Então, eu acho que esse olhar, primeiro para tentar identificar de onde está vindo esse desequilíbrio. E atuar primeiro aí. E aí, se necessário, nós aí sim fazer o tratamento medicamentoso. Não sei se faz sentido para vocês. Eu acho muito importante isso que tu falou, Estela. Eu acho que, na verdade, o tratamento com antifúngico, com fluconazol e traconazol, né, não pode ser a primeira opção terapêutica. Ela não pode ser, até porque, assim, a gente não tem um diagnóstico de certeza. A SIFO, ela entra dentro das doenças oportunísticas, então a gente tem que ver o que mais está acontecendo para esse fungo ter crescido, né? Então, eu acho que esse tratamento antifúngico, ele não pode ser a primeira opção terapêutica. Eu acho que a gente tem que fazer outras terapias antes, e ele entra como aquela coisa assim, olha, a gente fez isso, Exato. nada melhorou, então vamos tentar isso, né? Eu acho que ela não é nem a primeira, nem a segunda e provavelmente nem a terceira opção terapêutica. E porque a gente ainda não tem esse diagnóstico muito bem consolidado, porque o tratamento ainda não é super bem consolidado e porque a gente sabe que o fungo, ele tá ali porque alguma coisa deixou ele estar ali, né? Ele não é
tão agressivo assim, que ele foi lá e desbravou territórios não nunca vistos antes, tá? Então, eu acho que realmente, assim, as medidas não farmacológicas, nesse caso, elas são muito importantes, principalmente também para controle da recorrência, porque não adianta a gente dar 21 dias lá de antifúngico para o paciente e ele voltar a comer porcaria depois. Adivinha? Em 2 meses vai estar com sifo de novo, entendeu? O antifúngico não vai fazer efeito por 2 anos. Então, o controle ali do estilo de vida, ele é importante não só para o tratamento, mas ele também é importante para controle da recorrência, né? Assim É, a como o gente, SIBO, né, Candice? Como o sim. SIBO, óbvio. A gente está desde o início falando, né, do desequilíbrio. Então, eu tô lá com uma ponte bamba, e em vez de eu ir lá consertar os pilares da ponte, eu vou colocar um pezinho de cada lado só para ela não ficar tão bamba, né? Não faz sentido. A gente precisa olhar para a base, para a causa base, e trazer aquilo para a consciência, para a superfície. Falar, peraí, a gente. Eu trabalho muito com pacientes que chegam e falam: ai, minha imunidade está baixa, eu quero tomar o soro da imunidade. E aí a gente vai. A gente vai ver e o paciente dorme 3 horas por noite, o paciente só come ultraprocessado, não come uma fruta, o paciente passa o dia sentado, não faz uma atividade física. Aí você fala, mas não tem o que fazer, a gente precisa trazer para a consciência essas questões de hábitos que ressignificam o óbvio, né? E porque senão a gente vai ficar enxugando gelo. Vamos dar um antifúngico e daqui 2 meses vai ter de novo os mesmos sintomas. Então, realmente reequilibrar a casa, né? Essa é a base. E tem uma questão que eu e a Candice, a gente sempre fala aqui, Paula, a internet, esse acesso hoje que nós temos à informação é muito positivo, mas tem um lado que parece que existe hoje soluções mágicas para problemas complexos. Sim. Sempre tem algum vídeo que diz que tem uma forma mágica de curar um problema complexo. Sim. E infelizmente, na correria do dia a dia, nesse modo piloto automático, né, que nós estamos muito no nosso dia a dia, onde a gente não pensa, a gente simplesmente age. Ai, não, aqui tem uma fórmula mágica, eu vou tomar água com limão todas as manhãs, que isso vai curar todos os meus problemas. Gente, não é assim. Então, né, eu sempre digo, você está assistindo o conteúdo, pare e pensa, será que isso aqui faz sentido? Sim. E aí eu vou buscar um profissional que tem expertise nesse assunto. Eu sempre digo para os meus pacientes, tratar doenças, né, saúde, né, trabalhar com saúde intestinal é lindo. Eu sou realmente, a Candice é como eu, né, a gente ama a saúde intestinal, ama. E nós já estudamos há muito tempo, nós temos aí pelo menos 16 anos de jornada e muito dedicada à saúde intestinal. Para nós é muito complexo esse diagnóstico. 16 anos dentro da gastro com foco em saúde intestinal. E para nós fazermos esse diagnóstico é complexo. Então, como nós estávamos falando, não existe algo, não tem como simplificar, né? É sifo e toma remédio e deu. Não é assim, gente. A questão vai muito além, né? E como nós estávamos falando, o remédio, o antifúngico, ele pode ser muito bom, se bem indicado, como ele pode ser muito ruim, se mal indicado. Por conta dos efeitos colaterais e principalmente da resistência, como a Paula falou. Sim. Essa sua fala me remete ao emplasto Brás Cubas, né? A humanidade procura, né, uma solução. E a gente falou hoje, por exemplo, que a Candice falou do uso dos IBPs, né, dos omeprazol, que isso começou e veio como emplasto Brás Cubas inicialmente para solução simples de problemas mais complexos. Hoje a gente tem os análogos do GLP-1 vindo como solução para problemas complexos. E aí, de repente, a gente vê que não tem o emplasto Brás Cubas, a gente precisa comer melhor, a gente precisa dormir melhor, a gente precisa gerenciar melhor nosso estresse, e a gente acaba caindo, né, Estela? A gente, apaixonadas pela medicina do estilo de vida, a gente acaba caindo sempre nisso. Então, vamos voltar e ver como que tá, o que você tá comendo, o que você tá pondo aí, dando de comida para esse fungo. E comida, que eu digo, não é só comida de mastigar,
tudo o que a gente põe para dentro do nosso corpo, pela boca, pelo olho, pelo ouvido, né? Tudo isso pode influenciar. Bom, Exato, eu vou vem. jogar agora a bola para vocês, para dizer assim, olha, da parte do estilo de vida, o que o paciente pode fazer para tentar ter um controle melhor? E daí não entra só a SIFO, entra, eu acho, que todas as infecções fúngicas, né? O que ele pode fazer? Joguei a bola, vai. Nossa, mas a gente tem quantos episódios aqui para falar sobre Não, a gente tem mais 10 minutos. Socorro, gente. Pode falar, Estela, fica à vontade. Então, como nós já estávamos falando aqui, alimentação rica em açúcares refinados, em ultraprocessados, em farináceos, não é não comer, é ter alimentação, ter esses alimentos como base da alimentação. Como a Candice falou, não é nunca comer pão, é comer pão no café da manhã, no almoço, no lanche da tarde, na janta. Então, buscar aquela alimentação colorida, diversificada, variada, né, com pelo menos 2 a 3 frutas por dia. Isso é a orientação do Guia da População Brasileira, né, Guia Alimentar da População Brasileira, e colocar 2 a 3 variedades de legumes, o ideal, lá no guia fala 400 gramas por dia, né? Então, incluir mais cor no prato, mais sabor no prato, mais alimentos naturais. Isso certamente é um fator protetor. Por quê? Porque assim nós vamos estar alimentando as nossas bactérias do bem, que são as bactérias simbióticas. E à medida em que elas recebem o alimento, recebem aquele alimento rico em fibras pré-bióticas, o que vai acontecer? Elas vão proliferar, elas vão ocupar esse espaço, reduzindo assim a chance de proliferação de micro-organismos que não são tão bons assim. Uma coisa que eu achei interessante quando eu estava lendo é que muitos pacientes com supercrescimento fúngico têm craving por açúcar, né? Tem uma vontade muito louca de comer açúcar. E daí até assim, o quanto esse fungo não está mandando alguma substância para o cérebro para ficar pedindo açúcar. Então, isso é uma das coisas que a gente tem que desconfiar. E isso eu falo para os pacientes, olha, tenta ficar pelo menos 21 dias sem comer açúcar refinado. E daí nisso aí entra também, gente, as frutas assim, como elas estão no pomar, não tem problema nenhum. Agora, se a gente pegar suco de fruta seca, tem muito açúcar concentrado. Então, a fruta em si está super liberada, não tem problema. Agora, tentar cuidar com frutas secas e com suco de fruta que tem muito açúcar concentrado também. E a outra coisa que eu li da parte da dieta é a bebida alcoólica, né? Isso. Que a bebida alcoólica também predispõe bastante o crescimento fúngico, também tem que ser uma coisa para cuidar, principalmente as fermentadas, vinho e cerveja, assim, principalmente essas. Pode falar aí, Paulo. Você falou de comer fruta, né? Eu tive uma paciente, eu sempre conto isso. Doutora, mas eu como fruta, todo dia eu como um pêssego. Falei, eu compro aquela lata que vem o pêssego já descascado, prontinho, só para colocar no prato e cortar. Docinho. Falei, em calda. Eu falei, não, esse daí, vamos deixar ele só para o final do ano. O que eu acho muito interessante da fala da Estela e que eu tenho feito isso diariamente, que a Estela falou, essa palavra, incluir. Eu acho que isso traz um conforto, em vez da gente falar para o paciente excluir. Incluir coisas, porque quando você inclui coisas, por exemplo, saudáveis, frutas, legumes, verduras, você traz uma saciedade que ele naturalmente vai excluindo outras coisas. Então, obviamente, fazer a orientação de que ficar sem comer açúcar, diminuir farináceos e tal, mas incluir coisas no prato que sejam saudáveis. E isso traz uma sensação de conforto, de leveza e até de autoeficácia, né, da pessoa que está fazendo isso. Que ela é capaz, né, Sim. de fazer. E tem mais a questão do sono, né, do quanto um sono não reparador ele está associado com aquela vontade de comer carboidrato no final do dia, isso é fato. Sim. E aí, muitas vezes, por isso que a gente tem que ter cuidado, tá com muita vontade de comer doce, tô com aquela fissura por doce, tá, mas como tá seu sono? Então, você tá conseguindo realmente acordar descansado ou você tem acordado cansado?
E aí, muitas vezes, e como é que tá o café da manhã? O que você está comendo de proteína no café da manhã? Porque também tem isso, né? Nós temos Sim. aí outros motivos, e eu vejo também isso na internet, talvez falado de uma forma tanto quanto né, simplista. Ah, se você está com muita vontade, sintomas intestinais e muita vontade de comer doce, você tem sifo. Não quer dizer. Se essa Exato. pessoa está dormindo mal, se ela está realmente com o café da manhã, aquele típico brasileiro, café preto, pão, cacetinho e doce ou frios, ela está comendo pouca proteína e naturalmente a pessoa vai ter aquela vontade de comer carboidrato no fim do Sim, dia, assim como também a privação do sono. Então, eu digo, né, não tem como nós simplificarmos um problema complexo. complexo, E eu acho sim. que outra coisa importante é o estresse também, né? Total. Porque Isso! aquilo que a gente fala assim, estou com baixa imunidade, normalmente está associado com falta de sono mais estresse. Isso, Né? Os pacientes Normalmente. que chegam no meu consultório, minha imunidade está baixa, é a primeira pergunta que eu faço. Como você está dormindo? Vou te falar que, assim, grandíssima parte me fala, nossa, meu sono é péssimo. E isso traz, claro, uma montanha russa durante o dia, né? De Porque, na verdade, estresse. assim, o sono péssimo, tu fica mais irritado, Isso, daí fica mais reativo, daí qualquer coisinha é um estresse, tu não consegue exato. manejar bem o estresse do dia a dia, daí tu dorme mal de noite pensando nos teus problemas que tu não conseguiu manejar, e Sim, isso vira uma bola de neve que não acaba nunca, né? sim, e o E aí, estresse ativado, o sistema nervoso simpático o tempo todo, isso aumenta a necessidade de doce, porque doce é uma energia rápida, né? Então, se a gente for pensar lá na necessidade de luta ou fuga, a gente precisa de energia rápida para fugir. Então, nossa, peraí, eu preciso comer um carboidrato de rápida energia para poder fugir daqui. E assim, a gente está gravando esse episódio hoje, dia 13 de dezembro de 2024, e a palavra do ano no Brasil, não sei se vocês viram, Eu vi de um, Oxford lá. um instituto de pesquisa que faz, que mistura saúde com literatura. A palavra do ano foi ansiedade. Então, a gente está numa epidemia de ansiedade e, sem nenhuma dúvida, a ansiedade causa desequilíbrios no nosso organismo que vão trazer esse tipo de doença que a gente está falando aqui hoje. na verdade, Paula, desde 2018, foi a primeira vez que o Brasil esteve como o país mais, segundo o relatório da OMS, o país número 1 em ansiedade. Foi de 2018. Ainda isso é pré-pandemia. E só que os índices só se agravaram. Existe uma pandemia de ansiedade e de depressão. Nós somos hoje o quinto país em depressão, muito abafada. As pessoas Sim, normalizaram estar, né, estar ansioso. Claro, que tu te sentir ansioso é algo comum e faz parte, né? Porque a sim, ansiedade, mas o problema é quando isso se torna uhum, o modo operante da pessoa, né? E sim, muitas vezes essa busca por soluções rápidas tem muito a ver com a nossa ansiedade, né? Eu não estou bem, eu não estou me sentindo com saúde. E aí eu quero uma fórmula mágica para eu voltar a me sentir com saúde. Lembrando, né, que saúde é uma completa sensação de bem-estar físico, psicossocial e não apenas ausência de doença. Eu não estou me sentindo com saúde, é isso aqui meu problema, então eu vou tomar uma pílula mágica que vai. Gente, e geralmente o motivo de nós não estarmos com saúde é um somatório de fatores. sim, com certeza. Saúde é algo que a gente constrói todos os dias, né? E não um dia só numa consulta médica. Exato. E Bom, sobre como a gente. alimentação, Desculpa, fala isso. Fala isso, Stella, não quero te interromper, fala. não, sobre alimentação, realmente, o que a literatura nos traz é essa alimentação com mais cor, com mais nutricionalmente equilibrada e tentando, como a Candice já falou, como a Paula falou, reduzindo os alimentos ultraprocessados e principalmente os carboidratos simples, né? Então, introduzindo mais outras fontes de carboidrato e se a gente parar para pensar, isso é um benefício para a nossa saúde como um todo. Então, essa é uma das mensagens. E parece que as intervenções alimentares, realmente a literatura nos mostra que elas são muito eficazes, né? Então, novamente reforçando aquela ideia de olhar primeiro para os hábitos, para o estilo de vida, antes de pensar em tratamento medicamentoso.
O que eu ia falar, já que a gente tá acabando, eu só vou citar, né, até porque, assim, como a Estela falou, esse podcast foi sugestão, né, de um ouvinte, que tenha também fitoterápicos e probióticos que estão sendo usados no tratamento de sifo, né, mas que também não tem muita pesquisa sobre isso, ainda não tem muita pesquisa sobre sifo, ponto, né, mas parece que o Saccharomyces boulardii, que é um probiótico, que na verdade é um fungo, tá? Ele tem algum tipo já tem alguma, principalmente em crianças, para tratamento de sifo, porque na verdade ele compete com a cândida. Ele acaba competindo com a cândida e isso faz que a cândida dê uma recuada, né? E do ponto de vista de fitoterápico, tem alguns trabalhos, mas é mais para sifo com berberina, né? Que parece que também pode ser usada para SIBO, pode ser usada para sifo também. Até um livro que eu tenho aqui de medicina funcional, eles colocam a berberina como tratamento de sifo. Mas, como eu falei, não tem literatura robusta ainda. Não sei se até se um dia vai ter, né? Mas por enquanto não tem nenhuma literatura robusta, mas que algumas coisas que estão se aventando que poderiam ser usadas como tratamento coadjuvante, né, para sifo. Legal, gente. Mais alguma coisa, galerinha? Eu acho que. Deixa eu ver aqui o nosso roteiro. Deixa o seu roteiro aí, Candice, a gente falou tudo. Eu acho que nós falamos tudo aqui. Falamos tudo. Uhum. Mas realmente o objetivo de hoje era nós realmente passarmos para os nossos ouvintes que sim, que sifo nós devemos pensar, mas que nós não temos um exame ainda que nos dê a certeza e que não deixe de buscar atendimento médico. Se você está com sintoma de longa data, não deixe de buscar atendimento de um especialista que vai lhe auxiliar nesse diagnóstico, para nós podermos ser o mais assertivos possível. Eu tenho recebido pacientes que eles chegam assim, começam a falar da história e eles começam a chorar porque, doutora, eu estou cansada, tu é a 7ª, 8ª médica que eu vou, eu não aguento mais viver assim. Eu não aguento mais sentir que o intestino se tornou a minha vida. Eu como, eu estufo, eu passo mal, eu já não tenho mais vida social, eu vou, né, além de tirando alimentos, porque a pessoa intuitivamente começa, eu acho que é da lactose, eu acho que é do glúten, eu acho que é do açúcar, e aí ela começa a empobrecer em termos de opção e também empobrecer a questão de disponibilidade de nutrientes. E então eu digo, né, busque atendimento de médico, não se tente se autodiagnosticar, porque realmente essa jornada vai ficar ainda mais difícil se a gente não demorar mais ainda para poder fazer o diagnóstico, né? Então, acho que essa é a mensagem. Paula? Exatamente isso, E a gente voltar para olhar para algumas coisas óbvias no nosso dia a dia. A gente parar um pouco. Eu sei que a gente está aí numa epidemia de ansiedade, mas nós temos que começar a parar para olhar o que tem no nosso prato. A gente olha para a tela, né? E aqui eu falo a gente, porque em alguns momentos nós também estamos entrando nesse turbilhão. Então, em vez de olhar para o prato, nós estamos olhando para uma tela que está à nossa frente, respondendo mensagem, falando sobre questões que não tem nada a ver com aquilo que a gente está comendo. Olhar para as pessoas e para as nossas relações, com quem a gente está conversando, se as pessoas estão trazendo o que para nós. Olhar para a nossa cama, né? Eu falo para os pacientes, cama é para dormir ou para sexo, não tem mais nada que é para fazer na cama. Se na sua cama tem computador, tem livro, tem relatório de trabalho, tem N coisas, tem que tirar tudo, a cama é para deitar e dormir. Então, a gente precisa sair do piloto automático e olhar para coisas que façam sentido de novo. Isso, sem dúvida, contribui para reequilibrar as nossas funções e reequilibrar esse nosso superorganismo de 90% de bactérias, fungos e vírus que vivem em nós e que estão gritando por equilíbrio. A hora que eles começam a se proliferar de maneira acelerada, eles estão falando, socorro, eu não sei o que fazer aqui nesse desequilíbrio, né? Então, a gente precisa ressignificar, parar e olhar para coisas que façam sentido novamente. Achei ótimo, pessoal. Eu acho que talvez a conclusão mesmo seja isso, que a sifo ou qualquer tipo de aumento fúngico no nosso trato gastrointestinal, no nosso corpo,
mostra que o corpo está desequilibrado. E que a primeira coisa que a gente tem que fazer não é dar um antibiótico, um antifúngico, não. A primeira coisa é tentar equilibrar e ver como é que fica depois disso, né? Então, o fungo, ele é oportunista, ele vai aproveitar que a gente deu uma chance para ele crescer, essa que é a verdade. Né? E mais estudos vão ser feitos, talvez daqui 10 anos eu e a Estelinha vamos gravar um novo programa de CIFO dizendo o tratamento, sei lá do que, mudou muito nos últimos anos. Há 10 anos atrás, né, a gente dava fluconazol, olha que absurdo. Né, Estela? Daqui 10 anos a gente faz esse podcast de novo. Combinado? Isso é o bonito da medicina, né? Nós estamos aprendendo, nós somos convidados a aprender todos os dias. Todos né? os dias, E eu digo que isso é lindo, né? Nós podermos estar aprendendo todos os dias. E eu digo que a pessoa que está sempre disposta a aprender, a alma dela nunca envelhece, né? Então, eu acho que é isso. A gente se torna, né? Eu acho que essa ideia da gente se tornar eterno aprendiz, né? E a medicina, ela é um campo que muito nos estimula a estar sempre estudando. Isso mesmo. Pessoal, vocês querem passar os contatos? Sim, eu sou, como a Candice falou, sou infectologista, eu moro em Bauru, no interior de São Paulo. Eu tenho o Instagram, que é o @paulapinhãoinfecto, e lá eu falo muito sobre doenças infecciosas e também sobre medicina do estilo de vida ligada a doenças infecciosas e melhora da imunidade. Passa lá para me dar um oi. Eu já vou entrar agora. Legal. Estelinha? O meu, vocês me contam no Instagram, meu é Estela, com S mudo, Marine Gastro. E o meu é o @candicecrumel.gastro. Então tá, pessoal. Temos o Instagram do Gastrotalks, do nosso podcast também. Que é o Gastrotalks _, né? Exato. Então tá, galera, foi um prazer. Paula, muito obrigada. Muito obrigada, foi ótimo. Obrigada. Muito bem, parabéns por esse trabalho incrível, educacional. Eu já ouvi vários episódios de vocês e é um trabalho incrível, muito bem feito. E ainda bem que tem gente fazendo isso e disseminando informação de boa qualidade. Parabéns. Valeu. Então, obrigada. Então tá. Beijo, galerinha. Beijo, tchauzinho. Tchau.